A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo, a última, creio que seja, né? Eu acho que eu vou tentar fazer que dê tempo. A última parte do estudo bíblico do livro de Daniel, tá? Da estátua de Nabucodonosor, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, para ver se eu consigo finalizar ela aqui. Se não der, eu vou ter que fazer outro mesmo, né? Mas eu quero ver se consigo finalizar. Finalizar aqui. Deixa eu ver aqui, pera aí, irmãos. Ver se tá. Caramba. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Deixa torto aqui. Tá. Vamos ver aqui. E eu vou fazer aqui uma junção dos textos, tá? Eu já aproveito que já estou terminando. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Eis aqui um quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Vamos ver aqui para onde o texto nos leva. Apocalipse. 10 chifres. O que Apocalipse nos revela? Apocalipse 13. E vi subir do mal a besta que tinha 7 cabeças. E 10 chifres. Então ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Você vê que está linkando Daniel com Apocalipse. Apocalipse 13. Agora, por que 7 cabeças? Apocalipse 17 explica. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, ou 7 reinos. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos ler agora interpretando os textos. E são também 7 reis, 7 reinos. 5 já caíram. 5 já caíram. A Síria, Babilônia, Medos e Persas e a Grécia. Um existe. Romano. Roma, tempo de Paulo, tempo de João. Outra ainda não é vindo. Esse que não é vindo é o império da besta. São 7 cabeças. 7 cabeças. Você encontra aqui 5, 6. Não, eu acho que o império da besta. 7. Aonde que é? Deve ser a ONU, né? Porque aí vem o reinado, o chifre pequeno de Daniel, que é o próprio anticristo, a pessoa dele, né? Porque a ONU é um órgão que une 10 nações, que é chamado 10 Nações Unidas, né? Por isso que chama ONU. Organizações das 10 Nações Unidas, entendeu? E aí veio o chifre pequeno, certo? O que não existe ali era a ONU no tempo de Daniel, não existia a ONU. A ONU veio existir depois que aí ela autorizou, depois das guerras mundiais que teve, aí surgiu a ONU. Aí ela reconheceu o Estado de Israel como Estado em 1948. E daí para frente que foi vindo entrar nas Nações Unidas, as nações começou assim se juntar, né? E aí tem também a OTAN e tal, tudo, né? Então tem tudo isso daí, né? O livro de Daniel se conecta, né? Por que eu vou falar aqui para vocês? Espera aí, eu vou deixar seguir só mais um pouquinho aqui, irmãos. Caramba, tá difícil essa parte aqui, acertar. Certo? E quando vier, convém que dure pouco tempo. Por que tem que durar pouco tempo?
Porque o reino de anticristo vai durar pouco tempo. Vamos ler todos os textos que falam sobre esse pouco tempo. O reino do Eles anticristo serão entregues na é o sua mão. 8º rei, que sai do 7º. Que 7º? O 7º deve ser a ONU. Entendeu? Ouvi uma besta, 7 cabeças e 10 chifres. Entendeu? Então, deve ser a ONU. Aí da ONU surge um do chifre pequeno, que nem foi lá em Antigo Epifânio, que saiu dos 4, entendeu? Aí vem a ser o reinado do anticristo que começa, o 8º rei. É o que eu... Pode ser que eu esteja errado, irmãos, mas é o que eu Daniel 7, 23, interpreto, 25. né? Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as áreas da abominação virá o assolador. Igual fez a Antigo Isso Epifânio até lá a atrás, consumação no e o tempo que de está Daniel. determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Apocalipse 11, 3. E a mulher fugiu para o Vestida de deserto. pano de saco é vestido de pureza, tá? Vestido de pureza. Humildade também. Igreja pura, santa. E essas 2 testemunhas, que muitos pensam que é ou Moisés e Elias ou Moisés e Enoque, na minha interpretação, que eu faço do texto bíblico, para mim são judeus e gentios no espírito dos profetas. Eu posso estar errado também, mas eu não acredito. Mesmo que eu saiba que Deus é poderoso para trazer Moisés e Elias de volta. Mas eu acredito que são gentios e judeus que vão pregar no espírito. E quando eles forem mortos, vai estar perto da grande tribulação. Aí é onde Deus fala. Porque os corpos vão ser estirados no chão, deixados lá por 3 dias, né? Aí sobe aqui. Aí a ressurreição dos vivos, né? Dos mortos, aliás. Né? Que muitos não vão ser mortos, onde Apocalipse fala, nem todos dormiremos, mas um piscar de olhos seremos transformados, ou seja, mas nós não precederemos os que morreram, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados nos ares, entendeu? Com o Senhor, vai contar com o Senhor nas nuvens, que diz, segundo a lugar preparado por Deus para que ele primeiro fosse e segundo durante 1260 dias. Apocalipse 12, 6. E deixa o átrio que está fora do templo, 1260 dias é o quê? A mulher ali representa tanto Israel como a igreja, tá? A Israel já convertido, entendeu? Junto que se torna igreja. Algumas pessoas da igreja vai fugir para o deserto, vai fugir para Israel. Outros vão fugir para, como que chama? Para o interior de cada cidade. E outros não vão conseguir fugir, vão ser capturados. Vai acontecer isso lá no tempo da grande tribulação em Apocalipse, tá? Vão ser capturados para ser torturados para negar o nome de Yahshua, para negar o nome do Messias, tá? E pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11, 2. Quem pisará a cidade santa por 42 meses? Os gentios, que é o islâmico e os outros povos, que Deus vai permitir, e aí deu a boca arrogante para a besta, proferir o nome de blasfêmia, todo o nome, né? E falar contra o Altíssimo e contra os seus santos, né? Que são a igreja e os profetas que já morreram, que estão habitando no céu. Ele vai falar contra. Proferir grandes coisas e blasfêmias, e Deus-lhe o poder para agir por 42 vezes. Apocalipse 13, 5. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações viram seus corpos. E aí vem as 70 semanas, 70 semanas do profeta Daniel, que se divide em 3 anos e meio, 42 meses, né? Metade. 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de perseguição ferronha e de ditadura, de posição total, né? 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Das 2 testemunhas, os corpos ficam lá tirados. E depois no meio da rua. Eles não depois de 3 dias e meio, Espírito da vida de Deus entrou e puseram-se sobre os seus pés, e caiu um grande temor sobre os que viram. Apocalipse 11, 11. Que eles ressuscitaram, o Senhor ressuscitou. Um tempo e tempos, e metade de um tempo, metade da semana. Isso tudo 70 semanas de Daniel, 7 anos. 1270
dias, 1270 dias. 1270 dias. Aparece Apocalipse 11, 3. 60, Apocalipse 12, né? 6. 1260. São 42 meses. Não é 70. Aparece Apocalipse 11, 2, Sim. Apocalipse 13, Tá. 5. 1260, olha lá. 3 anos e meio, ou 1260 60. dias, são Não é 3 70. dias e meio, é a mesma coisa. 3 dias e meio, 3 anos e meio. E aparece Apocalipse 11, 9 e Apocalipse 11, 11. Tudo está falando de um mesmo tempo. Por isso que aqui é falado dure pouco tempo. Agora, por que vai durar pouco tempo? Por que isso? Por que vai durar pouco tempo? Me explica por que vai durar pouco tempo. Eu explico por que vai durar pouco tempo. Por quê? O Império Babilônico durou 87 anos. O Império Medo-Persa, 209. O Império Grego, 184. Todos esses impérios aqui que nós estudamos, juntando tudo, deu 2163 anos. Olha aí. Qual império aqui, seja ele otomano, romano, seja ele britânico, seja ele alemão, austro-húngaro, russo, romano, otomano, seja lá o que for, qual deles aqui vai durar mais tempo do que esse que a Bíblia chama que vai durar pouco tempo? Esse que vai durar pouco tempo, que a Bíblia revela que são 3 anos e meio, é aquele que ainda não veio e que vai sair dos 7. Ok? O que não veio é o anticristo. Vai sair. Veja isso. Da ONU, Nações Unidas, eu acho, né? Creio eu, né? A besta que era, ou seja, um dos 5 impérios, e já não é Roma, era também o 8º. Ou seja, no caso aqui, o anticristo. O anticristo é o 8º. É o 8º rei. E é dos 7. Então, se você pegar aqui, ó, vamos lá, tem o Egito, a Síria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma. Vai ser tudo revivido, esses aí. No final dos mais tempos. os 10 chifres. Com outros nomes, né? Essa besta e mais os 10 chifres, ela é um dos 5. Aí você me pergunta, mas não fala que é um dos 7? É um dos 7 sim. Só que por ordem de eliminação, o próprio texto fala que e a besta que era e já não é. E já não é, ou seja, essa daqui não é. Por eliminação, você que gosta de fazer Enem, né? É uma dos 7. Mas a sexta não é. É uma dos 7, mas a sexta não é. Então você já sabe, por eliminação, que não é Roma. Tá? O Império Romano e todos os outros impérios que vieram após ele não é. Tá? Mas é um dos 7. Tá? E aí fala o seguinte: o chifre pequeno ele será retirado do meio dos 10 chifres. Tá? Vamos ver ainda. Então, os 10 chifres que vistos são 10 reis 10 que Nações ainda Unidas. não receberam o reino. Quem Olha aí, está à frente é a ONU. não receberam o reino. Organização das Mas Nações Unidas. receberão como reis por 1 hora, pouco Tem tempo, que a ver com juntamente com a besta. Congresso. Quando o 7º reino vier, ele Egito é vai o vir juntamente aliado com os 10 chifres. É. Certo? E aí fala em Apocalipse 13, 3. Ele viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ele viu uma das suas cabeças como ferida de morte. Então, se não é Roma, essa 7ª cabeça aqui, ela é resultado de uma restauração de um desses 5 impérios. Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas e Grécia. E aí, eu pergunto para você, desses 5 impérios Não sei, aqui, não sei, Grécia não. dessas 7 cabeças, Eu não dessas 7 vejo assim, cabeças, não. né?
aqui, qual que você acha que ele está falando que vai se levantar? De novo. Hã? Qual que você acha? Qual que vai se levantar novamente? Aí você tem que olhar para as escrituras. Você tem que dar uma olhada lá nas escrituras, por quê? Não foi só um. O Roma também teve ferida de morte e depois surgiu no catolicismo romano. Estou falando desse texto, mas essa aula. É por isso que a interpretação do livro de Apocalipse e Daniel, meus irmãos, eu queria falar sobre é muito simbólico. Então a gente tem que... Mas eu não me lembro se eu coloquei isso nessa aula. É muito complexo. Você tem que fazer umas contas ferradas. E eu tô perto disso daí, não só eu, muitos irmãos, né? A gente tá chegando perto, mas ainda falta alguns detalhes para decifrar ali. Vou falar lá na frente, entendeu? Uma coisinha para decifrar ali. Isso não vai tomar tempo. Muito bem. Nesse texto aqui, gente, o importante é o seguinte, tá? Você tem aí 7 cabeças da besta. Dessas 7 cabeças da besta, a 6ª não é, que é a Roma. Que é a Roma naquele momento, tá? E depois vieram outros após a Roma. Mas ela é uma das 7. Isso significa que se não é a Roma, tem que ser entre Egito, Assíria, Babilônia, Persas e a Grécia. Tá? E quando esse reino for restaurado, de um desses 5, esse império é a besta. E junto com ele você levantar mais 10 reinos, que são 10 chifres. E desses 10 chifres, vai se levantar um chifre pequeno, que vai ser retirado dali do meio. Eles ainda não vieram, quando vierem receberão o poder, porém vai ser por pouco tempo, vai ser só por 1 hora. Tá? E junto com a besta. Os 10 dedos dos pés da estátua são os mesmos 10 chifres de Daniel. Sim. E os 10 chifres. Aí tá certo. Isso aí já todo mundo concorda. Os estudiosos concordam com tudo isso aí. Agora essa parte aí do 7º que sai, do 8º que sai do 7º, que é o enigma, cara. Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas. Irmãos, todo mundo batalha para descobrir o que é o 8º rei. A gente sabe que é o anticristo, mas o que é esse sai do 7º? Né? Quem é esse 7º que era e não é mais e que, né, e que há de vir, né? Era, não é mais que há de vir. Isso é um enigma. Cada um tem a sua interpretação, né? Pode ser o Império Romano, pode ser a ONU, não sei. A ONU, não sei que ela não foi... Não lembro da ONU ter ferida de morte e ressurgido, né? Então, né, ela é uma das... De lá, ela é o que cabeça as Nações Unidas. Né? Então, cara, é complicado essa parte aí. Outro dia esse irmão aqui mesmo, ele tava falando, o Rómulo, né? Ele tava falando das contas, né? Tem alguns versículos lá, algum texto de Apocalipse que é muito difícil de interpretar, cara. A gente consegue interpretar a maioria das figuras, mas tem algumas passagens ali, cara, que, vixe, eu vou te falar mesmo. Vamos lá. Roma. Em Daniel também, tem uns textos meio... São 7 cabeças. Mas Apocalipse é o pior, eu acho, viu? Medos e Persas é uma coisa só. Apocalipse para decifrar. E dessas 7 cabeças, uma não é, que era Roma no tempo de João. Então só 5. Quem garante que Roma não é? Dessas 5... Roma teve a ferida de morte. Essa cabeça ressurge na forma da besta, que é o 7º reino. Esse 7º reino, ele vem com a ajuda de 10 reinos, que são os 10 chifres da besta, os 10 chifres de Daniel e os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Tá? E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. É essa explicação que a gente acabou de ver. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre. Aí Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça... Aqui ele vai interpretar errado. Tinha um, quer ver? Que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então existe algo que retém o anticristo. Muita gente interpreta isso aqui, ó, que
que somente há um que o detém, que até que do meio seja tirado. Muitos falam, os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada, antes de vir o tempo da tribulação, fala que é o Espírito Santo com a igreja. Não, não é. Isso daí é você forçar o texto para dar outra interpretação. Se você for no grego, não tem nada disso. Eles falam isso, os religiosos, porque eles sabem que as pessoas não vão procurar no grego. Algumas, né? Algumas vão. E com aquelas que vão, vai decifrar. Porque aqui não está falando, e a interpretação desse que está fazendo vídeo, ele vai falar a mesma não a mesma coisa, mas ele vai falar que é o anticristo que sai do meio. Não é. O anticristo ele vai até o final da grande tribulação, não pode ser ele. Aqui está falando, ó, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Entendeu? O que é esse do meio seja tirado? Não é a igreja, não é o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo ninguém se converte, e diz que os judeus vão se converter, entendeu? Ele que convence do pecado do juízo, é o Espírito Santo. Como é que os judeus vão se converter sem o Espírito Santo, que já foi embora? Então não é a igreja nem o Espírito Santo. Segundo, também não pode ser o anticristo. O que detém o anticristo é o tempo determinado por Yahweh, o nosso Criador. Porque o diabo tentou Jó, não tentou? Falou assim, você pode tacar Jó em todas as áreas, só não tire a vida dele. Quer dizer, o diabo só faz aquilo que Yahweh determinar. Ele não pode contra Yahweh, porque senão Yahweh extermina ele na hora. E Yahweh está dando tempo dele para não falar que Yahweh é injusto. Então, como o Yahweh é injusto, está dando tempo para o inimigo, para provar os habitantes da terra, que lado que os habitantes vai ficar. Então, é o tempo determinado. Não chegou o tempo da revelação do anticristo ainda. Só vai aparecer quando o Yahweh falar, nosso Criador, Todo-Poderoso. Ele vai falar, agora sim, pode se manifestar o filho da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. Não tem nada a ver com o que eles estão falando aí. Vai, vamos dar sequência aqui. Que esse algo é o próprio tempo determinado por Deus. Quando esse tempo ele acabar, então ele vai deixar de reter o anticristo e o anticristo vai ser retirado do meio. Aquilo que somente é um que o detém. Não, o anticristo não vai ser retirado. Até que do meio o anticristo retirado. Não vai Ou poder seja, ser retirado. Quando isso que o detém. Como que ele vai retirar? Sair, o anticristo. A tribulação vai ter que correr. Como é que ele vai ser retirado se ele é o causador da grande tribulação? É um dos causadores. Entendeu? Ele que vai. Porque as pessoas confundem. Ó, ira do Senhor é diferente de tribulação. Tribulação é destinada para a igreja. Entendeu? Sempre desde a história a igreja passou por grande tribulação, tá? A ira do Senhor vai cair sobre os ímpios. Então, aqui é o tempo que vai ser retirado. Não é nada do anticristo ser retirado aqui. Senão acabou a tribulação. E se ele vai perseguir, ele vai ser jogado num lago de fogo com o falso profeta. No final, como é que ele vai ser retirado? Ai, meu Deus do céu, viu? O meio será retirado. Certo? É por isso que isso aí eu não concordo com ele não, nessa parte. Chifre que saiu concordei com tudo, até agora. E você vê aqui também, ele falando, entre eles subiu chifre um pequeno. Outro chifre. Tá, até aí esse tá certo. Chifre sai do meio de 10. Sai do meio de 10. Para 3 chifres. Sim. Tá? Beleza. E é por isso que o texto diz que ele vai ser retirado do meio. Não. É o tempo. Retirado. O tempo dele se manifestar. Alguém sabe quem é o anticristo aí? Todo mundo tem suspeita, não tem? Cada um tem a sua suspeita. Mas ele não se revelou. Revelou? Então, por quê? Porque não chegou o tempo. Não é ele que vai ser retirado. É o tempo que o detém o anticristo de ser revelado. Tá bem claro ali. Pelo amor de Deus, se não enxergar isso aí... Tá? Então, do meio, ele vai ser retirado. Entre eles subiu um outro chifre. Que outro chifre? Então vai sair o anticristo e vai subir o outro chifre. O chifre que vai subir é o próprio anticristo.
Como é que ele vai ser retirado para subir outro chifre? Não faz sentido isso. O chifre pequeno que nasce entre os 10, que como nasceu lá o antigo Epifânio entre os 4, é o próprio anticristo. Como é que ele vai ser retirado do meio? O que é retirado é o tempo, meu amigo. Aí você já pisou, você fez tudo certinho, só vacilou aí. E aí o texto é bem claro aí, é só você saber interpretar, ué. Não leia correndo, leia devagar aí que não é o Espírito Santo que vai ser retirado, não é a igreja, é a ocasião própria, o tempo determinado por Yahweh. Legal. Subiu o outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Olha aí, ó. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem. É aqui que eu falo, tá vendo? Aqui, olhos como de homem também, é outra interpretação difícil. Olhos como de homem tem várias... dá margem para você interpretar várias interpretações. Uma delas, que está correta também, é câmeras. Olhos como de homem, câmeras para te filmar, para te vigiar, entendeu? Mas tem outra interpretação, entendeu? Olhos como de homem, porque ele fala que é olhos demoníacos, ou olhos de besta, né? É como de homem. Ou então, é olhos da inteligência artificial, do robô, também, entendeu? Porque você fala que os homens fazem... mande que os homens fazem uma imagem para besta, que essa imagem, que ela tenha fôlego de vida e faça que a imagem da besta fale. Então, se ela fala, ela também vai ter olhos, como de homem, porque a inteligência artificial, o holograma ou um robô não é homem, mas é imagem de homem, entendeu? Então, quando fala olhos como de homem, pode ser olhos de robô, câmera, tudo isso daí, entendeu? Que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Por isso que Paulo fala lá, né? Que é aquele que se levanta contra Deus, e tudo que se chama Deus, né? Falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses, 260 dias, 3 anos e meio, ou 3 dias e meio, ou 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Apocalipse 13, 5, 6. Nesse chifre aqui, quem permitiu tudo isso? O próprio Senhor, Criador. Que ele falou. Oh, Deus, ele fala assim, olhos como de homem. Né? É por isso que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2,13: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, filho da perdição. O homem do pecado. Né? Olhos como de homem. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, que outros animais são esses? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 7 impérios, e 10 chifres, 10 reinos. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia, olha aí, ó. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E você percebe então que leopardo ali é a Babilônia. Leopardo ali seria então um império grego que se dividiu, né, em 4 impérios, e esses 4 impérios hoje compreendem o Egito, a Turquia, né, e vários outros países que estão ali. E tem os pés como de urso. O urso, na ocasião ali, era os medos e os persas. Lá no tempo de Daniel. Que representa hoje, vou lembrar ali agora, se não me engano, é o Irã. O Irã, é isso que eu ia falar. E você tem o leão, que representava a Babilônia.
que hoje é a atual Iraque. Certo? Representando a cidade, mas é o mundo, mas, né? É o mundo. Mas tem uma cidade majoritária lá. A besta é superior a todas elas. A besta é o pé do ferro. A besta é a junção de tudo isso. A besta é a estátua de Nabucodonosor completa. O anticristo é a recapitulação de todo o mal. Isso. Ele é a recapitulação de Nimrod, ele é a recapitulação de Nabucodonosor. E todos os impérios anteriores, malignos ou corruptos. Ele é a recapitulação de toda a maldade já existente. Ele vai ser o tirano como nenhum. Por isso que eu falo, olha, melhor você morrer ao lado de Cristo do que morrer ao lado do anticristo. Porque quando o anticristo perseguir, no início ele vai perseguir os cristãos, mas depois ele vai matar até os próprios súditos dele mesmo. Tanto deixa isso claro em Apocalipse, nas entrelinhas, né? Que está nas entrelinhas, como quem assistiu a novela Apocalipse, ali tem também muita mudança. Os caras mudou muita coisa. Fala de pré-arrebatamento e tudo, né? Que a Bíblia não fala. Mas a maioria do que fala na novela está de acordo. Fala que o anticristo vai vir de Roma, que não vai, né? Eu não creio que o anticristo venha de Roma. Acho que ele vai vir vai ser das Arábias, lá do muçulmano. Então, lá em Apocalipse fala, ele vai matar até o seu súdito. Por quê? Porque ele é o demônio, cara. Ele não tem amigos. A pessoa que vai se iludir por causa das vantagens que ele vai dar nos primeiros 3 anos de uma falsa paz. Então ele vai dar muitas vantagens através da marca da besta, do sistema da besta, né? Que vai dar muita vantagem para quem servir a besta, quem servir o governo corrupto, entendeu? Quem servir o governo do anticristo, quem servir as ideologias dele. Aí vai ter uma certa vantagem, mas só vai durar 3 anos e meio. Acabou os 3 anos e meio da falsa paz, quebrou no meio o acordo de paz, já era. Ele vai perseguir cristão, súdito dele, vai mandar matar todo mundo. Você acha que esse homem é piedoso? É o demônio, cara. A pessoa vai adorar o demônio lá, achando eu vou ter vantagem aqui somente por 3 aninhos e meio. Eu vou entregar a besta, porque eu vou ter aqui. Eu tenho medo de morrer, mas você vai morrer, porque a besta vai te matar, o Bocoió. Não vai matar, a besta vai matar vocês do mesmo jeito. Não vai matar só os cristãos, não. No fim de tudo, ela vai matar até os seus súditos, quem ficou do lado dela. Ah, tá louco, parece que a pessoa não entende. E enquanto aos outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até um certo espaço de tempo. Então o que foi queimado pelo fogo foi a besta. Mas muitos impérios ainda vão continuar, mesmo que tenham se levantado contra Jerusalém, vão haver pessoas que vão ainda se manter vivas. E essas pessoas vão viver ainda por um certo espaço de tempo. Aí em Daniel 7:21 fala, né? E eu olhava e eis que assisti fazer a guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Esse texto também está lá em Apocalipse, no capítulo 13. Por pouco tempo eles vencem os santos. Contra os santos e os venciam. Mas depois o santo vence, que os santos são ressuscitados pelo Senhor, entendeu? E as outras nações, quando ele fala ali, aí já no fim, já vai entrar o milênio do Senhor, né? O reino milenial. Mas antes de chegar ao milênio, o mundo vai ficar devastado, porque vai ter guerras, vai ter um monte de coisa. O mundo vai estar em frangalhos, né? O Senhor vai permitir toda essa destruição, porque ele vai reiniciar. Só que antes dele reiniciar o novo céu e nova terra, vai igual o filme que você vê aí de pós-apocalipse, apocalíptico. Então aquele filme lá que você vê, que nem o livro de Eli, aí você vê o templo lá tudo devastado, entendeu? Então não tem quase ninguém, mas algumas pessoas aqui ali vão fugir da grande tribulação, vão conseguir fugir da tirania do anticristo, tanto cristão como não cristão. E aí quando iniciar o milênio, aqueles que não foram transformados com o corpo glorificado e que não foram ressuscitados por Yahshua, vai estar com o corpo comum no milênio. Só que vai acontecer o seguinte, esse que está com o corpo comum, se ele pecar, ele vai morrer, porque o Senhor vai mandar matar. Porque ali o Senhor não vai, com ele reinando, admitir pecado. Entendeu? E aí eu quero ver como que esses com o corpo comum vão fazer. Porque diz, a Bíblia dá respaldo que vai entrar pessoas com o corpo comum no reino milenial de Cristo. Porque elas vão conseguir de alguma forma fugir da tirania do anticristo. Entendeu?
disse assim: o quarto animal, a besta, será o quarto reino na terra. Aí no tocante tá a cabeça, né? Seria aí o leão, o urso, o leopardo, e o quarto animal é a besta, certo? O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Apocalipse 13, 1-7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Mas isso vai ser o nosso Messias vai acabar com tudo isso. Mesmo reino, ou seja, daquele mesmo reino, do quarto reino da besta, daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Os 10 reis são os 10 dedos da estátua e os 10 chifres da besta. E depois dele se levantará outro, olha aí, o qual será diferente dos outros, e abaterá a 3 reis. Esse é o anticristo. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele está ligando Apocalipse com Daniel, fazendo uma interligação. Fazer guerra aos santos e vencê-los. E Deus mas tem poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ele vence os santos. Mas por pouco tempo. Os santos vão morrer, mas vão ressuscitar. E cuidará em mudar os tempos da lei. E ele será entregue. Os santos junto com o Yahshua vai vencer o reino da besta. E tempos e metade de vai ser lançado no lago do fogo. Ele mais o falso profeta. Primeiros inquilinos do lago do fogo. Para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Então, minha gente, esse é o estudo, certo? A besta, ele é a recapitulação da estátua. De todos os reinos anteriores que teve no mundo. Recapitula unificado nele. Você vê o leão, você vê o urso, você vê o leopardo, são impérios, tá? Simbologia de impérios. Poder recapitular. Eu estou usando muito essa palavra porque está na minha mente, porque o Irineu de Leão ele usa essa expressão. Estou aí para recapitular todo o mal, toda a maldade, toda a apostasia, toda a blasfêmia, tudo aquilo que é profano. Eles vão recapitular. Já está acontecendo isso aí já no mundo, né? Só não revelou o homem do pecado ainda. Apostasia já está aí, blasfêmia contra o nome de Yahshua, blasfemando o Espírito Santo, blasfemando o nome do Messias, no carnaval, aí fazendo zombaria, já está tudo acontecendo isso aí já, com as coisas do Altíssimo, falando coisas arrogantes contra o Altíssimo. Na verdade, irmãos, eu passei aqui esse texto, essa aula, de uma maneira, por incrível que pareça, bem rápida. Tá? Eu depois, já estou com isso pronto, depois eu vou estar que é muita coisa para falar, né, de um e de outro, mas para não ter que ficar fazendo vídeo parte 1, parte 2, parte 3, porque o que acontece? A gente faz o vídeo 1, parte 1, é verdade, 30 mil visualizações, parte 2, 5 mil visualizações, ou seja, a pessoa não entende. Não se perde no bem, não consegue achar mais. Mas se fizer direto também, ninguém assiste. Então, para não criar esse problema, o vídeo fique longo, mas é um vídeo que você vai poder pausar. Quando você voltar, vai voltar a passar da onde você está. Ele acha melhor assim, eu acho melhor dividir. Tá? De duas formas, seja de qualquer forma. Se a pessoa não tiver interesse, ela não vai ver nem esse vídeo longo e nem dividido em 4 partes que eu estou fazendo. A pessoa não tem interesse, então, vou parar por aqui. Então, por que eu divido, irmãos? Porque
Outra, o livro de Apocalipse, por exemplo, ele tem, como que eu posso te dizer? Ele tem vários assuntos no mesmo livro. Ele fala da meretriz, da besta aceitada, a mulher aceitada na besta. Ele fala da marca da besta. Ele fala das 7 taças da ilha do Criador. Ele fala da queda da Babilônia. Ele tem vários assuntos que, se eu fizer o livro de Apocalipse inteiro, que tem 1 hora e 22 minutos ou 25 minutos, mas se eu for parar para explicar, vai ser um livro de 2 horas e pouco, entendeu? E quem é que vai ver? Ninguém vai ver. Aí eu tenho que fazer divididos, entendeu? E aí, às vezes, acontece que ele fala. Às vezes a pessoa vê o primeiro vídeo, no meu caso que não tem muita visualização, tem 30 visualização, depois no segundo tem 10 visualização, no outro tem 5, no outro tem 3. Aí, você não vai entender, você tem que ver os 4 vídeos. Vai vendo aos poucos, conforme vocês puderem, dentro das suas possibilidades. Não precisa ver todos os 4 de uma vez só, ou 2 ou 3 de uma vez só. Vai vendo na sua possibilidade, tá bom? Então esse foi o estudo, muito obrigado, Deus abençoe, conseguimos 4 vídeos aí. Badalha o sininho de todas, deixa o like, se inscreva quem não é inscrito. Quem não está sendo notificado dos vídeos que eu estou postando, se reinscreva de novo no meu canal e busque o vídeo de playlist. Tem 600 vídeos, tem vídeo lá atrás também. Quem quiser, viu? Não fica. E outra, busque vocês também. Aí, esses do meu contato eu falo, que eu compartilho. Vocês também podem buscar. Tem aí playlists aí, né? Vocês quando quiserem buscar aí, tá bom? Então esse foi o estudo. Muito obrigado. Que Yahweh abençoe a todos vocês. E Yahshua esteja sempre presente com o seu Santo Espírito, protegendo com os anjos do poder do Senhor. E dê tudo certo na vida de vocês. A paz, o amor, a paciência, a benignidade, todos os frutos e dom do Espírito esteja com vocês, tá bom? Fui, até o próximo.